Cristo é nosso fundamento, nada pode movê-lo. Sua fé e confiança em Jesus colocam você em um fundamento que nunca pode ser destruído. Deus nos diz que tudo o que temos feito, que é igual a Jesus, será permanente e duradouro. Lucas disse no capítulo 3, versículo 17, que Deus vai separar o joio do trigo naquele dia. Ele está procurando o grão, o núcleo, que vai durar. O anjo realmente fez a declaração de que Deus não está interessado no joio. Ele não tem o que fazer com isso. Ele está removendo isso de sua vida para que apenas o que é perfeito, o que é como Jesus, permanecerá. Tudo o que interessa a ele é o que está dentro desse joio. Ele quer aquele pequeno caroço e vai remover a casca e encontrar vida dentro que durará para sempre. Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo fez referência ao fundamento que durará para sempre. Ele disse que, se alguém edificar sobre este fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada homem será manifestada, porque o dia vai declarar isto, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ele se refere à remoção e queima do joio, revelando o que durará para sempre. As coisas desta vida passarão naquele grande dia de julgamento, mas para o crente será um tempo de grande recompensa, quando Deus trará louvor ao seu povo. Não haverá uma pessoa presente neste julgamento dos crentes que ouvirá uma palavra dura de condenação, porque Jesus já pagou nossa pena por meio de sua morte. À medida que a luz do céu começar a brilhar diante de nós e as coisas desta terra começarem a derreter e cair, surgirá um corpo de crentes de todos os diferentes níveis de crescimento espiritual e vida espiritual. Todas as coisas que são transitórias desaparecerão, e aquelas que agradam a Deus permanecerão nesse firme fundamento aos olhos de Deus. Este dia é especial para Deus, é um dia que ele esperava há muito tempo. Este é o dia sobre o qual Paulo falou quando disse que sabia que podia confiar em Deus para manter aquelas coisas que ele havia confiado a ele naquele dia. Ele continua em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, onde ele diz, abro aspas, portanto, nada julguem antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, todo homem terá louvor de Deus. Fecho aspas. Naquele tempo, Deus dará a cada um o louvor que vier a ele. Toda pessoa vai ouvir essas palavras. Obrigado, obrigado. Você fez um bom trabalho. Algumas pessoas fazem mais que outras, mas todas ali terão louvor de Deus. Então todo homem terá louvor de Deus. O apóstolo Paulo disse que o dia irá declará-lo. Todas as coisas bonitas que Deus escreveu para você serão conhecidas naquele dia glorioso. Deus não faz coisas que não são importantes. Então pense no que significará para Ele quando Ele pegar sua mão, enquanto você estiver diante dele, olhar você nos olhos e dizer, obrigado por todas aquelas coisas que você fez por mim.
todo cristão vai ouvir essas palavras: obrigado, você fez um bom trabalho. Minha mente humana não conseguia compreender como Deus poderia dizer obrigado a mim. Nunca esquecerei a grandiosidade do momento em que o anjo me disse que, naquele dia glorioso, Deus diria essas palavras, porque está além da minha capacidade de entender que Deus poderia me amar tanto a ponto de dizer: obrigado, Roland Buck. Pedi ao anjo que explicasse o que significa as coisas das trevas e os conselhos dos corações. E esta foi a sua resposta. Abro aspas. Deus fará brilhar sua luz nos cantos ocultos do coração daquelas pessoas que o serviram por causa do amor delas, não esperando agradecimentos. Por essas coisas também elas ouvirão Deus dizer obrigado. Fecho aspas. Isso não significa em relação às más ações. O anjo se referiu a isso como as coisas bonitas, mas ocultas, que as pessoas não sabiam sobre sua vida. Deus vai dizer coisas boas que você nem sabe sobre si mesmo. Ele conhece todos os seus pensamentos e mesmo esses bons pensamentos são dignos de louvor. Eu não sei quando Jesus virá. Como eu gostaria que o anjo tivesse me dado alguma indicação, mas ele não o fez. Entretanto, os eventos que apontam para a sua vinda estão acontecendo rapidamente e os anjos estão removendo os obstáculos do caminho. As pessoas estão sendo movidas e tocadas por Deus mais do que eu testemunhei antes. Muito mais pessoas serão salvas e se voltarão para Deus quando nos virem fazendo a obra de Deus para Ele, satisfazendo suas necessidades, do que quando estivermos tentando colocar entre aspas, abelhas nelas para a salvação. As pessoas estão espiritualmente famintas. Elas anseiam por alguém que realmente se torne uma palavra viva expressada bem na frente deles. Isto é algo que todos podem fazer, não apenas algumas pessoas qualificadas, porque todos podemos irradiar esse amor de Deus. Quando você sabe que Deus vai dizer obrigado a você algum dia, você não sente vontade de encontrar alguém em necessidade e ajudar essa pessoa? Deus colocou grande ênfase nos relacionamentos familiares por meio dessas mensagens trazidas pelos anjos. Talvez você tenha alguns membros de sua família com quem você não fala há muito tempo. Por que não ligar para eles e dizer: estou animado, acredito que nosso círculo lá em cima será contínuo, porque Deus está trabalhando para trazer famílias inteiras para si mesmo. Às vezes, as pessoas de nossa própria família parecem ser as mais difíceis de conversar, mas entre as mais fáceis, há quem podemos mostrar o amor de Jesus. O que este mundo precisa é de Jesus. Basta um vislumbre dele e é através de nós que eles podem vê-lo. A última coisa que o anjo disse sobre este assunto foi que os desejos reais do nosso coração e os anseios que temos nesta vida serão atendidos quando cuidarmos da necessidade do outro no lugar de Jesus. O anjo afirmou que poderíamos ver quais são realmente os interesses de Deus no capítulo 58 de Isaías. Eu li e com certeza estava escrito bem ali na Bíblia, exatamente como ele estava me dizendo. Abro aspas.
Não o tipo de jejum que eu quero é que você pare de oprimir aqueles que trabalham para você e trate-os com justiça e dê a eles o que eles ganham. Eu quero que você compartilhe sua comida com os famintos e traga para as suas próprias casas aqueles que estão desamparados, pobres e destituídos. Vista aqueles que passam frio e não se esconda de parentes que precisam de sua ajuda. Se você fizer essas coisas, Deus derramará sua própria luz gloriosa sobre você. Ele curará você. Sua piedade o levará adiante e a bondade será um escudo diante de você, e a glória do Senhor o protegerá por trás. Então, quando você chamar, o Senhor responderá: Sim, estou aqui. Ele responderá rapidamente. Tudo o que você precisa fazer é parar de oprimir os fracos e parar de fazer falsas acusações e espalhar rumores maldosos. Alimente os famintos, ajude os que estão em apuros. Então sua luz brilhará nas trevas, e a escuridão ao seu redor será tão brilhante quanto o dia, e o Senhor o guiará continuamente, e lhe fartará com todas as coisas boas, e lhe manterá saudável também, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte que flui sempre. Isaías 58, versículo 6 ao versículo 11. Fecho aspas. Ao mesmo tempo que você está refletindo Jesus por meio desses atos de bondade, deixe a mensagem da salvação brotar de você como um jardim bem regado, como uma fonte transbordante. Isto é o que Jesus fez. Ele nunca esqueceu as necessidades espirituais das pessoas e nós também não. Ambos são vitais. Quando estamos dando amor e preocupação às pessoas, Deus está escrevendo nos arquivos do céu aqueles atos pelos quais Ele dirá a cada um de nós: Obrigado. Não é isto mais do que nossas mentes finitas podem entender, saber que naquele grande dia Deus nos saudará com uma grande recepção e dirá: Muito bem, meu servo bom e fiel. Obrigado. Eu sou a irmã Carminha, moro na ilha de Itamaracá, Pernambuco, no Brasil. Não perca o próximo capítulo de Anjos em Missão.